Prezado professor, querida professora, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres com o nosso Deus por essa rica oportunidade que eu tenho, que você tem, de se esmerar em estudar mais da gloriosa palavra de Deus, aprender mais do seu caminho e assim nos capacitar para que nós possamos ministrar uma aula abençoada aos nossos alunos. Eu me chamo Carlos Mateus. Pela graça de Deus, eu estou aqui nessas pré-aulas com cada um de vocês para podermos falar um pouco mais da gloriosa palavra de Deus. Eu sou, mais uma vez, pela graça de Deus, co-pastor aqui na Igreja Sede, na Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, o qual é presidida pelo pastor Douglas Baptista. E nós temos como coordenação pedagógica de toda a Escola Bíblica Dominical a querida missionária Dirley Baptista. Estamos neste trimestre estudando algo de suma importância para a nossa vida cristã, o Antigo Testamento. Nós já falamos nas lições passadas sobre a estrutura do Antigo Testamento, nós já falamos nas lições passadas sobre os patriarcas, e nós falamos na lição passada sobre o povo que ficou escravo no Egito. Então, para hoje, nós vamos para um tema de suma importância, Êxodo, de volta à terra prometida, a lição de número 5 que nós vamos estudar nesta semana. E temos como texto áureo, texto principal para lermos, Êxodo capítulo 6, versículo de número 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Então, esta lição que nós vamos estudar hoje é uma lição que abarca um período histórico de suma importância para o nosso entendimento do que é o cristianismo, do nosso entendimento de que como o nosso Deus é poderoso e libertador, e fazendo uma analogia do Antigo Testamento para as nossas vidas, assim como Deus livrou o povo que estava sendo escravo da terra do Egito, Ele nos livrou de escravos do mundo perdido e nos deu direito a Canaã celestial, assim como deu direito a Canaã terrena ao povo hebreu. E nós temos aqui no ponto de número 1 de destacar que Deus levanta um libertador. Ponto de número 1.1, Deus salva Moisés. Aqui é importante nós destacarmos alguns pontos. O primeiro é que Deus, pela sua soberana vontade, pelo seu soberano poder, conhece todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, você pode destacar aos seus alunos: Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. Deus conhecia de antemão que eles pecariam, por isso nos preparou um libertador, Cristo Jesus, o Nazareno, que veio nos livrar das amarras da morte e do pecado. E do mesmo modo, Deus não foi pego de surpresa quando José trouxe a família de seu pai, Jacó, para se estabelecer ali na terra do Egito, para ter mantimentos para sobreviver. E depois de vários anos, os eruditos destacam de 400 a 430 anos, eles ficaram no Egito, após um período eles passaram a ser escravos. Então, isso não fugiu do controle de Deus. Destaque aos seus alunos que nada foge do controle do nosso Deus. E aqui eu quero tecer alguns pontos de suma importância. Primeiro,
nós temos muita informação da história do Antigo Egito. O Egito foi uma grande potência mundial. Então, inclusive nós temos isso na Bíblia Sagrada, de várias vezes o povo fugir para o Egito para descanso, o povo fugir para o Egito para ter guarnição de vida. O próprio Jesus, com seus pais, fugiram para o Egito para não serem mortos. Então, o Egito sempre foi retrato de um grande império. E nessa época que nasceu Moisés, os historiadores e arqueólogos destacam que provavelmente era a 18ª ou a 19ª dinastia dos faraós. Então isso é uma informação importante para você tecer a seus alunos, que Deus é todo-poderoso, nada sai do controle do nosso Deus. Lição passada estudamos que o povo ficou lá no Egito. Acontece que, passados anos, os faraós ficaram com medo daquele povo que já era uma grande quantidade de gente, né? Um povo muito grande, o tornaram como trabalhadores escravos. Então, o povo hebreu foi escravizado. E nesse contexto, Deus levanta um homem da tribo de Levi, Moisés. E o comentarista destaca que desde o início da vida de Moisés, Deus esteve com a poderosa mão estendida sobre ele. E você pode fazer e deve fazer essa correlação com seus alunos. Pode citar, é um recurso pedagógico importante, destacar, assim como Deus livrou Moisés da mão do Egito, do faraó, Deus livrou a sua vida. Aonde você está agora foi porque Deus te guardou. Aonde Moisés estava foi porque Deus guardou. Então tudo está sobre as mãos do Deus Todo-Poderoso. E a história bíblica nos relata que o faraó estava estarrecido com o crescimento daquela população e estava com medo. Então, o faraó determinou que toda criança do sexo masculino, todo homem que nascesse do povo hebreu, deveria ser morto. E é importante nós frisarmos que isso era uma recomendação sociológica também, por alguns motivos. O primeiro e mais importante motivo é que eles tinham medo de que quanto mais homens nascessem, futuramente eles se tornariam adultos, jovens e adultos com força, e eles se tornariam um exército. Então, para proteger o império do Egito, Faraó, a mando de Satanás, mandou matar todas as crianças, homens que nascessem das mulheres hebreias. Então isso é importante nós frisarmos. E as mulheres, as filhas mulheres, era permitido nascer normalmente. Acontece que, por provisão do nosso Deus, a mãe de Moisés, seu pai também, a sua família, conseguiu esconder Moisés por 90 dias. Por 90 dias ele foi escondido. Os soldados iam, procuravam, não encontrava ele. Então, por 90 dias, conseguiram esconder Moisés. Acontece que um dia, temendo pela vida de Moisés, sua mãe, de forma sábia, uma mulher sábia, edifica a casa. E com a ajuda de sua filha e irmã de Moisés, Miriam, tiveram a ideia de colocar o pequeno Moisés em um cesto e colocar no rio Nilo. E é importante nós destacarmos que essa estratégia, que eu creio fielmente que foi dada por Deus, foi para que a princesa, a filha de Faraó, visse, olhasse e tivesse compaixão daquela vida. Então a filha de Faraó está tomando banho no rio Nilo. Então preste atenção que a Bíblia Sagrada nos ensina. Miriam e Joquebede colocaram Moisés em um cesto e amarraram esse cesto. Elas não colocaram Moisés para descer
no rio, elas amarraram o cesto de Moisés. Então isso é importante você frisar aos seus alunos, pegar lá o texto de Êxodo e destacar aos seus alunos que o cesto de Moisés ficou preso, amarrado. Até que a filha de Faraó viu, teve compaixão daquela vida e decidiu adotar a Moisés. E pela providência de Deus, frise sempre a seus alunos: Deus é um Deus de provisão, Deus é todo poderoso. Pela providência do nosso Deus, a própria mãe Joquebede pôde amamentar a Moisés. Então, Deus é todo poderoso. Deus nada foge do poder do nosso Deus. E destaque aos seus alunos a obediência a Deus. As parteiras deviam pegar as crianças, homens que nasciam e deveriam jogar dentro do rio Nilo para morrerem afogados. Uma prática abominável. E o que muitas pessoas hoje fazem, que é o aborto, que eu não chamo de aborto, eu chamo de assassinato de crianças dentro do ventre da mãe. E do mesmo modo faziam com os meninos hebreus. Mas Deus foi fiel, sempre é fiel, Ele nunca falha. E aquelas parteiras foram obedientes a Deus e protegeram a vida do menino Moisés. Amém? Vamos ao ponto de número 1.2. 1.2 trata sobre Deus chama Moisés. É importante nós destacarmos que a Bíblia Sagrada divide a vida de Moisés em 3 períodos. Primeiro período de 40 anos, segundo período de mais 40 anos e o terceiro período de mais 40 anos. Então Moisés viveu 120 anos, teve uma vida longa. E os primeiros 40 anos retrata a vida de Moisés desde o seu nascimento até ele fugir para o deserto de Midian. A segunda parte da sua vida é quando ele encontra seu sogro, casa-se com a sua esposa, tem seus filhos, e até quando Deus aparece a ele e chama ele para uma grande obra. E o terceiro período da vida dele, os últimos 40 anos, é ele indo a Faraó e tirando o povo do Egito, tirando o povo hebreu para a terra prometida. Então, nós precisamos entender que tudo ocorre na soberana vontade de Deus. Tudo ocorre para que o nosso Deus seja glorificado. Acontece que, você vai destacar com seus alunos, que Moisés livrou um escravo e matou um egípcio. Depois, o povo hebreu veio criticar a Moisés. Então, Faraó decidiu matar Moisés nesse primeiro período da vida dele, e ele foge para a terra de Midian. E eu destaco, e eu peço que, por gentileza, você destaque aos seus alunos. Paulo escreveu à igreja em Roma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Moisés, de morador do palácio, passou a ser um forasteiro, um foragido. De comer grandes banquetes no palácio, passou a dificuldade de comer no deserto. Mas nós lembremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Destaque isso aos seus alunos, frise isso aos seus alunos, mostre isso aos seus alunos, que mesmo que eles estejam em dificuldade, mesmo que eles estejam em provações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E vamos agora para o ponto de número 2, o Êxodo. Deus capacita os seus escolhidos. Esse ponto de número 2, 2.1, mostra o chamado da vida de Moisés. Moisés, nós podemos fazer um paralelo
com o Novo Testamento. Nós falamos do Novo Testamento, um grande homem, um homem sábio, estudado, que foi o apóstolo Paulo. Se nós pudéssemos fazer uma comparação com o Antigo Testamento, era Moisés. Moisés foi ensinado na mais alta filosofia egípcia. Ele tinha um conhecimento abastado. Mas foi no deserto que Deus o forjou o seu caráter. E é importante nós frisarmos que a autoconfiança e a fé em Deus são o que nós precisamos para superar os nossos desafios. A Bíblia Sagrada revela lá em Êxodo capítulo 3 que Deus aparece a Moisés. É o que nós chamamos na teologia de uma teofania, que vem do grego, duas palavras, junção de duas palavras, Theos e Phanos, teofania. Theos, Deus, Phanos, manifestação. Manifestação de Deus. Quando Deus aparece em uma sarça. Eu pergunto ao querido professor ou a querida professora, sabem o que é uma sarça? É importante você pegar alguma figura na internet e mostrar aos seus alunos. Sarça é uma planta espinheira, com vários espinhos. E era comum no deserto daquela região existir várias sarças. E como era uma sarça de espinheiro, não tinha folhas, flores no deserto. E a Bíblia Sagrada fala que naquele momento, aquela sarça começou a acender em chamas. E nós podemos fazer até um exemplo com os nossos alunos. Pegar um pedaço de papel higiênico, colocar um fogo controlado, claro, um pedaço pequeno, dentro de uma vasilha, alguma coisa de proteção, sempre pensando que Satanás quer fazer uma festa em nossas aulas. Então não permita, sempre devemos ter uma aptidão a pensar o que pode acontecer. É claro, vamos orar a Deus, pedir a presença e a misericórdia de Deus, mas também vamos tomar cuidados. Você pode pegar um pedaço de papel higiênico, um pedaço de papel e acender a chama, um fósforo ou um isqueiro. E vamos ver com os seus alunos, vamos ver com os nossos alunos, que aquele pedaço de papel logo vai desaparecer, porque a chama vai consumir todo aquele pedaço de folha, papel. E acontece que aquela sarça, aquela planta encheu-se de fogo, só que o fogo não queimava os troncos, o caule daquela árvore. E naquele momento, naquela teofania, Deus se apresenta a Moisés e diz: Eu sou. Eu sou é o nome do nosso Deus que ele se apresenta. Eu sou. E eu sou em hebraico significa uma aptidão que ele é desde sempre e será para sempre. Demonstra a eternidade do nosso Deus. Amém? E 2.2, Deus opera libertação. E aqui é importante que nós destacarmos que quando Deus chamou a Moisés, Deus o capacitou também. Então vamos destacar isso aos nossos alunos, que todos nós fomos chamados por Deus e Deus continua nos capacitando. Ore no final da aula para Deus capacitar os seus alunos e suas alunas a serem cheios do Espírito Santo e assim fazerem a vontade de Deus. Deus capacitou Moisés. Moisés disse: Eu sou pesado de língua. Os estudiosos do Antigo Testamento falam que ele tinha problema com dicção. Ele não era bom com dicção. Ele não era bom em falar, como se tivesse a língua presa. E alguns até falam que ele era gago, só que o texto não nos permite falar que ele era gago. Diz que ele era pesado de língua. Então, não temos aquelas pessoas que nascem com a língua presa. Eu, por exemplo, nasci com a língua presa. Então, logo na maternidade, foi feita aquela pequena cirurgia para tirar a língua. Então, tive que fazer fonoterapia com fonoaudiólogos para ter uma pronúncia melhor.
Mas naquela época de Moisés, nós não sabemos o que era ser exatamente pesado de língua, mas provavelmente ele tinha a língua presa, que eu não me lembro agora o nome dessa patologia, e ele não era tão bom em falar, mas Deus o chamou. E nenhum de nós somos bons em nada, mas Deus nos chamou e nos vocacionou. Professor, professora, você só está aí porque Deus te chamou. Não é pelo seu conhecimento, não é pela sua aptidão, não é pelo seu modo lúdico de ensinar, não é pelo seu conhecimento, contato com o superintendente, com o pastor, não. Você está aí porque Deus te chamou. E você tem que sacudir seus alunos para entender que aonde eles estão foi porque Deus os chamou. Amém? E Deus chamou Moisés e falou: Moisés, eu vou fazer alguns sinais para que Faraó possa entender que eu estou contigo e libertar o povo hebreu do Egito. Então a Bíblia nos fala que foi feito 3 sinais. O primeiro, ele colocou um cajado colocou o cajado no chão e o cajado virou uma cobra. E depois ele pegou o cajado novamente e aquele cajado virou o cajado novamente. Depois ele pegou a água do Nilo, jogou no chão e aquela água virou sangue. Acontece que os mágicos, aqueles que servem a Satanás, aqueles que têm outro Deus, também fizeram a mesma coisa. Jogaram a cobra, jogaram um cajado, viraram cobra, a mão virou lepra, depois tirou a lepra da mão e jogou água do Nilo no chão e a água também virou sangue. Então, eu quero que você entenda e destaque aos seus alunos que milagres e maravilhas não significa que Deus está naquele negócio. É difícil a gente entender isso, mas maravilhas, milagres não significa que Deus está naquele negócio. Vamos lembrar daquilo que o nosso meigo Nazareno nos ensinou. Ele disse que naquele grande dia muitas pessoas vão falar: Senhor, eu profetizei em seu nome, Senhor, eu realizei curas, milagres. E o Senhor Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Sabe por quê, professor e professora? O cristão não é identificado pelos sinais e maravilhas que o seguem. É claro, isso aí é bênção de Deus. Mas Satanás também pode fazer essas coisas. Sabe como o cristão é identificado? Pelo fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que nos identifica. Jesus disse: como eu vou identificar uma boa árvore? Aquela que dá fruto. Então nós devemos gerar frutos de arrependimento. O fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22. E Moisés, mesmo depois de fazer isso, Faraó não quis liberar. Então, Deus, pelo seu grande poder, demonstrando que ele tem poder sobre a natureza, que ele tem poder sobre os animais, que ele tem poder sobre a vida, teceu 9 pragas. Aconteceu 9 pragas na terra do Egito. E nós não temos tempo de falar de cada uma dessas pragas, mas existe o Manual do Pentateuco, publicado pela CPAD, do autor norte-americano Victor P. Hamilton. E esse livro é de suma importância e lá você consegue estudar um pouco mais a fundo que cada uma das pragas, cada uma daquelas doenças, daquelas chagas, foi para combater um falso Deus que o povo do Egito cria. Então, foi demonstrar o poder de Deus, que ele tem poder sobre todas as coisas. E depois das 9 primeiras pragas, Faraó decidiu: não vou liberar. 10ª praga, Deus permitiu que os filhos primogênitos morressem. E os filhos primogênitos morreram. E naquele momento, Faraó liberou o povo
hebreu que era escravo para sair da terra do Egito. E nesse momento da saída da terra do Egito, o povo saiu e celebrou o que nós chamamos hoje de Páscoa, em hebraico Peshá. Então, é a saída do povo da terra do Egito como escravo. Essa libertação é a Páscoa, o Peshá dos judeus, que celebram até os dias de hoje. Hoje, nós não celebramos apenas a saída do povo da terra do Egito. Nós celebramos a Páscoa, que é a maior liberdade que nós temos, que Jesus Cristo veio à terra, encarnou em forma humana, sofreu, apanhou, foi violentamente espancado, morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro mudo que venceu a morte e nos concedeu vida eterna. E uma curiosidade que a Bíblia revela lá em Êxodo capítulo 12, que saíram mais de 600 mil homens escravos da terra do Egito. Então, os estudiosos destacam que saiu de 2 milhões a 3 milhões de pessoas que eram escravos na terra do Egito. E esse povo foi caminhando para a Canaã. Aleluia! Glória a Deus por esse grande milagre. Vamos ao ponto de número 3, o deserto. 3.1. Deus faz milagres no deserto. Aqui é importante nós destacarmos que nós não temos tempo de comentar cada período da história, por isso nós temos essa pré-aula para que você possa pegar os principais pontos. Mas acontece que depois de passar o Mar Vermelho, Deus, com a sua soberana vontade, seu soberano poder, mas continua a garantir aos seus filhos que estão em direção a Canaã uma proteção. O comentarista destaca, eu vou até ler aqui, Deus envia uma coluna de nuvem durante o dia para aplacar o calor do sol e uma coluna de fogo à noite para aplacar o frio noturno no deserto. Que é importante nós frisarmos que os geólogos e os meteorologistas, eles destacam que aquele deserto onde eles passaram, a temperatura chega a mais de 50 graus durante o dia e por volta de 0 graus durante a noite. Então são temperaturas extremas. E Deus, Criador dos céus e da terra, sabe de todas essas coisas. Então durante o dia, Deus colocava uma grande nuvem para proteger os seus filhos. Imagine, queridos professores e professoras, destaque isso aos seus alunos, 3 milhões de pessoas. Imagine o tamanho da nuvem protegendo. E à noite, quando era frio, aquela nuvem acendia-se em fogo e aquecia a cada um daquele povo que era escravo e hoje, naquele momento, encontravam-se livres. E preste atenção, o que o comentarista destaca. E o povo também era sustentado diariamente com maná, vindo do céu, provido pelo Senhor. Então, naquele deserto, Deus não deixou faltar nada. E desperte a seu aluno para falar, no seu deserto da sua vida, Deus não vai deixar faltar nada para você. Porque é promessa de Deus. Mateus capítulo 6, o Sermão do Monte, Jesus disse, por que vocês se preocupar tem que se vestir, o que tem que comer? Porque o nosso Deus vela por cada um de nós. Aí versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas o quê? Mantimento, provisão, roupa, tudo isso nos é garantido pela promessa do nosso Deus. Basta que cremos, professamos e sigamos a sua palavra. 3.2. Fé versus incredulidade. Neste ponto, o comentarista destaca que quando eles caminharam, todo aquele período, eles caminharam durante 40 anos. É importante nós destacarmos que
A distância do Egito para Canaã era em torno de 420, 430 quilômetros. Naquela época, eles caminhavam com jumentos, com mulas. Então, existem várias explicações. Se fosse um povo pequeno e um povo de homens e mulas, eles caminhariam em torno de 10 quilômetros por dia. Então, se fosse 10 quilômetros por dia, em 40 dias eles chegariam. Se fosse um pouquinho mais lento, 5 quilômetros, em 80 dias eles chegariam. Mas eles demoraram 40 anos, porque nada acontece no nosso tempo. Ensine isso aos seus alunos. Quisera Deus que acontecesse no nosso tempo, mas tudo acontece no tempo do nosso Deus. Vai ser difícil, muitas vezes nós queremos no nosso tempo, mas o nosso Deus permite que nem tudo seja no nosso tempo. E o tempo de Deus é o tempo glorioso. E quando eles chegaram perto da terra prometida, acontece que o próprio Moisés não pôde adentrar na terra prometida. E são enviados 12 espias, 12 pessoas para olharem como era a terra prometida, como era Canaã. Então, 10 chegaram e falaram, não, vamos fugir, tem gigantes, tem soldados, tem várias coisas. Olharam apenas as dificuldades. Mas Josué e Caleb falaram, sim, é promessa do nosso Deus. E lá, conforme o nosso Deus prometeu, mana leite e mel. Então, professor, destaque isso aos seus alunos para que eles não olhem apenas os obstáculos, mas possam olhar os obstáculos e falar, esse obstáculo Deus vai me ajudar a vencer. Amém? E a partir daquele momento, Deus completa a obra, que nós vamos estudar agora no ponto de número 4. Deus completa a sua obra. Josué obtém êxito. É importante nós frisarmos que Deus levantou Josué, um grande líder, um grande soldado também. E Deus mandou ele adentrar na terra prometida. E ele ia adentrar. Mesmo com gigantes, mesmo com muralhas, mesmo com fortalezas, aquela terra era a terra que Deus tinha preparado. E a Bíblia Sagrada fala que ali havia vários povos maus, vários povos ruins. Mas antes daqueles povos ruins e maus morarem ali, aquela terra foi habitada por Abraão. Vamos lembrar de Abraão, que gerou Isaac, Jacó. E Jacó foi para o Egito para não morrer de fome com a sua família. E quando Jacó ficou no Egito, várias pessoas invadiram aquela terra. Então é importante nós frisarmos que nós não chegamos lá como bandeira de estamos sem terra. Aquela terra era um deles. E Deus permitiu que através do povo de Israel, aquele povo mau, se arrependesse de seus pecados e provassem da justiça de Deus. Então, Deus mostrou a sua fidelidade, Deus mostrou que não havia muralha de Jericó que podia segurar, mostrou que não havia exército que podia suportar o seu poder. E 4.2, a terra prometida é conquistada. Glória a Deus. Destaque a seus alunos que aquela terra foi reconquistada porque já eram deles anteriormente. E quando eles chegam naquela terra, muitos choram porque lembram da fidelidade de Deus. Lembram de quantas lutas eles passaram, as suas gerações passaram na terra do Egito, mas eles estão ali para glorificar a Deus. Então, destaque isso aos seus alunos. E por fim, frise que Deus é tão lindo e poderoso com as nossas vidas e como foi com a vida do povo hebreu, que quando eles entraram na terra prometida, aquele povo queria a terra, cada um queria escolher seu local, mas Deus falou com Josué e as tribos foram divididas por intermédio de sorteio.
um sorteio para demonstrar que ninguém poderia nada, somente Deus escolheria o local do povo. Eu agradeço a sua presença virtual. Se você tiver algum apontamento, alguma dúvida, pode fazer aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Nós temos aqui outras videoaulas também. Compartilhe com seus amigos, professores, para que eles possam ser abençoados também. E eu peço um favor: curta, compartilhe e se inscreva neste canal, porque quantas mais pessoas se inscreverem, compartilharem e curtirem, comentarem, existem algoritmos nessas redes sociais que fazem que esse vídeo chegue em locais mais longevos. Então nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Um abraço, Deus os abençoe e eu espero e aguardo vocês semana que vem em mais uma videoaula. Deus vos abençoe.